Seja muito bem-vindo a essa série que fala do zero até a entrega da sua obra, quais são todos os passos que você tem que dar para chegar lá. Então, se você é arquiteto, design de interiores, engenheiro ou trabalha na construção civil, fica aqui comigo, porque depois da vinheta a gente vai falar sobre o terceiro passo que você tem que dar para chegar na entrega final da sua obra, que é a organização das tarefas de todo mundo da sua equipe, inclusive as suas. A gente se vê já. Vamos lá, pessoal, vamos falar dessa terceira etapa que é fundamental para que a gente pegue aquela clareza do nosso cronograma no gráfico de Gantt e transforme isso numa clareza ainda maior, nos aprofundando em todas as etapas, todas as atividades, todas as tarefas que a gente vai ter durante todo o nosso processo de projeto e obra até lá no final entregar isso para o nosso cliente, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já organizou todas as atividades dentro do nosso gráfico de Gantt, na nossa plataforma de gráfico de Gantt. Já sabemos exatamente quais são as etapas que nós temos que construir e agora a gente vai pegar cada uma delas e vai destrinchar em várias tarefas que a gente depois vai designar para todas as pessoas que vão trabalhar junto com a gente, tá? Inclusive as nossas tarefas. Então eu estou aqui com as minhas anotações e eu vou começar esse conteúdo para vocês. Então, se você foi lá, fez o seu cronograma, você montou todas as etapas, colocou no gráfico de Gantt, que é um gráfico que mostra exatamente a linha do tempo e a lista de atividades que vão acontecer, a lista das etapas que vão acontecer, e você já encavalou elas, né? Você já correlacionou elas de uma maneira em que elas, uma está encaixada na outra, uma depende da outra muitas vezes para acontecer. Agora, pegando cada uma delas, a gente vai montar uma lista, tá? Então, ó, antes o que acontecia é que eu ficava só nessa etapa do gráfico de Gantt. Para mim, eu achava que já era suficiente. Eu falei, não, agora eu já sei que o projeto começa tal dia, termina tal dia, a obra começa tal dia, termina tal dia. Eu sei quais são as etapas que eu tenho que percorrer. Ó, essa etapa vai durar 2 semanas, aquela vai durar 3 semanas, aquela vai durar 4 semanas, 2 meses, não importa quanto tempo, mas era um macro, né? Então, você imagina, uma atividade que vai demorar 2 semanas. E aí, eu começo aquela atividade. No meio dela, quando passa 2, 3 dias, 4 dias, 1 semana, você já não sabe onde você está. Por mais que você coloque o avanço lá de porcentagem, estou em 10%, 20%, 30%, você muitas vezes não sabe como executar aquela tarefa. E se você tem pessoas trabalhando com você, pode ser uma pessoa. Você tem que passar para essa pessoa o que vai acontecer. Aí muitas vezes você se pega o quê? No meio do processo, catando cavaco, e vai lá e fica fazendo reunião, fica listando tarefa, aí isso acontece todo dia, aí você se planejou para fazer algumas atividades naquele dia, você tem que parar o que você está fazendo, porque a pessoa que trabalha com você vai chegar para você e vai falar assim, e agora? O que eu faço? Terminei esse pedacinho aqui, o que eu faço agora? Então assim, você não tem um detalhamento daquelas atividades que você planejou no seu gráfico de Gantt, no planejamento macro, e aí o que acontece é que no dia a dia você acaba sendo ocupado por várias outras coisas que você não planejou, e aquilo vai tomando o seu tempo, vai comendo o seu dia, e além da sensação de falta de controle, de saber o que está acontecendo, inclusive se o seu cliente chega para você e pergunta como é que estão as coisas, você tem esse acúmulo, essa sobrecarga de coisas que você não planejou fazer, e você vai ter que fazer naquele momento, porque senão o seu cronograma não vai andar, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pegar cada etapa do seu cronograma no gráfico de Gantt e nós vamos listar todas as atividades, todas as tarefas que vão acontecer dentro daquela etapa, tá bom? Então vamos lá, deixa eu olhar as minhas anotações aqui para eu passar isso para vocês de uma forma bem didática, tá? Então eu peguei a etapa lá do meu cronograma e destrinchei as tarefas. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente está ali no projeto executivo, tá? Ou vamos começar pelo começo, né, para ficar mais claro. Eu estou lá no meu estudo preliminar. O que eu tenho que fazer para realizar o meu estudo preliminar? Então eu tenho que fazer o meu levantamento, eu tenho que fazer minha reunião de programa de necessidades. Mas o que eu preciso levar nessa reunião de programa de necessidades? Eu tenho uma lista de, eu tenho que levar trenas digitais e normais, eu tenho que levar um bloco de notas, eu tenho que levar uma câmera ou o meu celular para poder tirar as fotos. Eu vou fazer essa reunião, eu tenho que perguntar isso, então eu tenho que levar um documento que é o programa de necessidades para essa reunião.
tudo isso você não vai conseguir colocar, né, no seu sistema de gráfico de Gantt. Por quê? Porque a função dele ele é muito mais macro do que micro. Então você vai começar a detalhar muitas coisas lá e a visualização disso lá é muito mais difícil. Então qual que é a minha sugestão aqui para você? Você vai utilizar a sua plataforma de gráfico de Gantt apenas para organizar o macro, e aqui você vai utilizar uma plataforma no sistema Kanban, tá? Se você não sabe o que é sistema Kanban, procura na internet, porque eu já falei sobre isso em outros vídeos, já até detalhei como utilizar algumas ferramentas de sistema Kanban, mas basicamente ele é como o Trello, como o Runit, tem alguns softwares na internet que fazem isso, tá? Você vai entender um pouquinho aqui na sequência desse vídeo. Então, você vai pegar e organizar no sistema Kanban. O sistema Kanban tem 4 colunas, basicamente. Você pode criar outras colunas, mas eu gosto desse básico, que são as 4 colunas. Cada coluna, você imagina que cada coluna é como se fosse uma lousa, tá? O sistema Kanban, basicamente, o que ele é? Imagina aqueles post-its que a gente usa para colar os nossos lembretes. Então imagina que você tem uma lousa, uma parede, e você vai colando os seus post-its lá de tudo que você tem que fazer. Eu preciso fazer essa ligação, preciso criar esse documento, preciso preencher esse documento, preciso fazer esse desenho, aquele desenho, preciso fazer esse memorial. Você vai colocando lá todos os post-its. Depois que você coloca os post-its, você fala assim, bom, agora vamos lá. Quem vai fazer essa atividade? Quem vai fazer aquela tarefa? Quem que vai construir isso daqui? Quem que vai confeccionar isso daqui? E você vai começar a delegar essas tarefas para as pessoas, tá? Depois disso, você vai dizer assim, quanto tempo vai levar cada tarefa dessa? Essa daqui pontualmente. Essa daqui vai levar 2 horas. Essa daqui vai levar 4 horas. Essa daqui vai levar 2 dias. Essa daqui vai levar 1 dia. E você vai fazendo tarefa por tarefa. Depois que você já tem as tarefas listadas, você já tem a quantidade de tempo para cada uma delas, e você já tem quem vai fazer, você vai ordenar elas de uma maneira cronológica, ou seja, isso primeiro, aquilo depois e aquilo depois, certo? E aí é que você vai começar a utilizar as colunas. Então a coluna de planejados, você vai listar tudo aquilo, desordenadamente. Brainstorming, Depois que você designou tempo e quem vai fazer, você reordena na coluna de planejamento. Então você vai lá naquela coluna de planejamento, você reordena aquilo em ordem cronológica. Depois que você reordenou em ordem cronológica, você vai pura e simplesmente começar a executar o seu projeto, certo? Ou a sua obra, ou o seu processo global de projeto e obra, não importa. A gente está falando aqui de um processo global. Então você vai pegar aquela coluna e você vai pegar os post-its e vai encaminhar para a segunda coluna, que é a de andamento. Então, eu vou começar uma tarefa, vou pegar daqui e vou colar aqui. Normalmente, os sistemas Kanban que existem no mercado, você só arrasta. Você segura o mouse e arrasta, ela já vai para a coluna de andamento. E você vai começar a executar aquela tarefa. Executou aquela tarefa, ela terminou, ela vai para a última coluna, que é a 4ª coluna, que é a coluna de entregues. Eu terminei essa atividade, está aqui anexo o documento que eu tinha que confeccionar, está aqui tudo que eu tinha que fazer. Normalmente essas plataformas têm lá os comentários, você consegue anexar arquivos, é muito fácil de trabalhar. Você arrasta ela para entregue. Eu tive um problema. Olha, travou, essa tarefa travou porque eu não tenho uma informação do cliente. Você vai trazer ela para a coluna de problemas. Então lembra que eu falei? Coluna de planejado, coluna de andamento, coluna de problemas, coluna de entregue. Então toda tarefa que tiver um problema, que você que está executando a tarefa, ou alguém da sua equipe que está executando aquela tarefa teve um problema e ele travou, ele empacou, você vai puxar isso para a coluna de problemas. Por quê? Porque você que é gestor do processo, você vai ficar olhando para aquela coluna. Se tem um problema lá, quem tem que resolver esse problema é você. Então você vai lá, vai ligar para o seu cliente, vai pegar a dúvida com ele, você vai fazer uma reunião com alguém da sua equipe, falar assim, qual que é o problema? Me explica melhor, porque nós temos que correr atrás disso juntos. Então você vai prestar muito mais atenção na coluna de problemas do que nas outras. E aí você vai tocando o seu processo de projeto dessa maneira, tá? Então, resumindo, colunas de planejamento, andamento, problemas e entregues, uma lista de atividades com quem vai fazer, quanto tempo vai demorar. E executar esse processo movendo as tarefas de coluna para coluna até que você consiga completar todo o seu processo de projeto e de obra e até o final lá entregar isso para o seu cliente. Então tanto o gráfico de Gantt, que foi outro vídeo que nós fizemos de cronograma macro, quanto as tarefas, elas vão andar juntas até o final do seu processo de projeto e de obra, certo?
Meu nome é Fernando Prieto e eu estou aqui com a missão de fazer com que você seja o melhor gestor do seu mercado. Se você gostou desse vídeo, aqui embaixo deixa um like, deixa um comentário, mostra para mim se o que eu estou fazendo aqui realmente faz sentido para você. Se você quiser, eu tenho outras redes sociais que você pode acessar e na descrição desse vídeo estão todos os links para essas redes sociais. Eu quero destacar uma para você, que é o Telegram. O Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que eu gosto de chamar de WhatsApp profissional. Lá eu tenho um canal onde eu transmito quase que diariamente vídeos, áudios, insights, e a gente lá vai ter uma relação muito mais próxima. Clica nesse link do Telegram e se inscreve no meu canal. Do mais, gente, vamos em frente e pro alto, sempre!